Estamos de volta aqui hoje, batendo um papo sobre coragem, com essa música gostosa da Adriana Farias. Que bom que você está aqui. Obrigada, estou feliz também, viu? Joãozinho, bem-vindo. Obrigado. Joãozinho que tem medo de ficar doente. Eu também, viu, Joãozinho? Mandar um beijão pessoal de Cabo Frio. Terça-feira eu vou dar uma palestra lá na Universidade Estácio de Cabo Frio. Vamos falar sobre a palavra, sua excelência a palavra, o poder da palavra, o significado da palavra. Como é que a gente utiliza a palavra, né? A retórica, a oralidade, a palavra que constrói, que destrói. Então vai ser muito bom estar aí em Cabo Frio com vocês. Quero mandar um beijão aqui pro pessoal de Goianápolis, lá de Goiás. A Carmen diz assim: Gabriel, eu sou da época em que o lobisomem, a cuca, o homem do saco, entre outros, assustavam as crianças. A fantasia passou, mas o medo prevalece. Agora não mais desses personagens, mas o medo do novo, o medo de prosseguir, o medo de falar. O medo, Gabriel, nos desencoraja. Assim, eu me vejo como uma pessoa corajosa para lutar contra o meu medo. Esses medos, né, que povoavam a mente das crianças, eu tinha medo de bruxa, porque uma pessoa que trabalhava em casa contava umas histórias que num quarto tal da casa saíam umas bruxas. E eu tinha uma coisa assim, e eu achava a moça que trabalhava lá em casa a mulher mais corajosa do mundo, porque à noite, né, lá no interior, ela saía para o quintal. E aquele quarto que tinha as bruxas ficava ali numa casinha assim do quintal. Como é que ela tem coragem de sair à noite com tanta bruxa por ali, né? Pois É interessante que às vezes histórias que a gente acha que são inofensivas, que, né, se contam para crianças, não sei se fazem muito bem. Há tantas histórias boas de serem contadas, histórias que trazem sentimentos verdadeiros, valores verdadeiros. Não sei se o folclore tem uma coisa bonita, mas tem a idade certa para que essas histórias que trazem medo, elas possam ser trabalhadas com as crianças. Mas vamos para as ruas, ver o que as pessoas têm a dizer sobre coragem. O falecimento do meu esposo. Foi muito triste, foi muito ruim, tive que ter muita coragem. Começar a fazer faculdade de música, por exemplo, exigiu bastante coragem. É bem complicado. Mas aí eu comecei a fazer, sim, com certo apoio e algumas relutâncias, mas fui em frente. Foi quando eu trabalhava no trem, aí eu caí do trem e tive que ter muita coragem, porque eu caí debaixo do trem e tive que levantar e tive que esperar o trem passar e fiquei do lado da estação. Então ali eu tive que ter muita coragem, porque ali quase que eu morri na hora. Tem bastante obstáculo na nossa vida, que a gente tem que encarar de frente, né? Principalmente o trabalho, se a gente está doente ou alguém na família, então a gente tem que bater de frente, né? Tem que ter coragem para ir à batalha, né? Nossa, a história do trem, né? Será que ele ficou deitado assim para o trem passar e depois sair? Pois é, né? Que loucura isso, né? Os perigos, né, da Os vida que a perigos gente da passa. vida, Passa uns exatamente, apuros, né? Olha, que legal, a gente falou bastante sobre medo, vamos falar um pouquinho da coragem, né? Aquela senhora começou dizendo assim: a coragem para enfrentar a vida depois que o meu marido morreu. Quantas mulheres precisaram desta coragem? Imagina aquela mulher, né? Hoje as mulheres trabalham, produzem, brilham, né? Mas antigamente não era assim, era difícil assim, muitas mulheres não trabalhavam. E algumas dessas mulheres, elas eram absolutamente dependentes dos seus maridos. Aí aquela mulher ficava casada durante 40 anos, 50 anos, aí morre o marido. Tem mulher que não sabia nem ir ao banco, que o marido fazia tudo. E aí, de repente, ela tem que ter coragem para falar: mas eu estou viva e eu vou ter que recomeçar minha vida agora, sem a pessoa que cuidava de mim, que me amava, que estava junto comigo. Hoje é melhor que as mulheres tenham essa coragem também de compreenderem que, por maior que seja o seu amor, elas também têm uma vida própria e têm o direito de trabalhar e de produzir, de brilhar e de serem respeitadas, mas era muito mais difícil. E essas mulheres tinham que ter uma coragem enorme de pensar: e agora? Não sei nem como paga a conta, não sei o que eu faço, mas a vida continua e é preciso coragem. Um jovem falou ali do início de faculdade. Muitas vezes uma pessoa entra numa faculdade, não estudou muito no ensino médio, ou não estudou numa boa escola, ou não sabe muito, e aí ele entra para fazer uma faculdade. Aí no começo do ano daquela faculdade, ele começa a achar que ele é burro, que ele não vai aprender, que não vai entrar na cabeça dele.
Aí eu preciso de coragem para enfrentar esses meus receios. E eu tenho que olhar para mim e falar, mas burro por quê? Eu estou aqui. Se eu não estou conseguindo entender isso, eu vou conseguir entender. E a coragem me ajuda, inclusive, a vencer o medo de perguntar para o professor, ou de pedir para o professor falar um pouco mais devagar, ou de pedir para ele explicar aquilo de novo, né? Vocês entenderam? Não entendi. É que às vezes eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar para o professor, eu não entendi. E aí eu preciso de coragem para vencer essa vergonha. Para dizer, olha, não entendi nada. Aí o professor explica e agora entendeu? Continuei não entendendo nada. E é normal que você não entenda. A gente passa por situações em que a gente se sente limitado diante daquilo que o outro está dizendo. Coragem para inovar. Tem uma tia que acompanha o programa lá no Rio de Janeiro, tia Maria, minha madrinha, tem 95 anos de idade. E a tia Maria gosta de Facebook e mexe no tablet dela e tira as fotos e joga aquele joguinho Candy Crush e pede vida para as outras pessoas ali no Facebook. Minha mãe e vai. ama isso também. 95 anos, quer dizer, a coragem de olhar, né, e falar assim, bem, antigamente não tinha isso, não tinha celular, não tinha tal, agora tem, eu vou ter coragem de usar isso, eu vou aprender, porque a gente aprende o tempo todo, mas é um gesto de coragem de mudar de cidade, coragem de fazer faculdade num outro lugar, coragem de deixar a família, dói deixar a família. Eu me lembro quando eu saí de Cachoeira Paulista para vir para São Paulo, e era duro, né? Porque Cachoeira Paulista é uma cidade tão aconchegante, tão, né? Tudo pequenininho, assim, as pessoas se conhecem, todo mundo cumprimenta na rua. Sim. É tão legal isso, né? De repente você vai para uma cidade, eu amo São Paulo hoje, mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, dá um pouco de medo, né? Porque é um outro mundo, né? Sabe que eu convivo com muita gente, né? Nós convivemos com muita gente que vem de fora, justamente pelo fato de gostar de música raiz, essa coisa toda, a gente acaba conhecendo muita gente que teve convivência mesmo com essa vida mais do campo e teve que largar isso tudo para vir morar na cidade por algum motivo ou por estudar, essa coisa toda. Eu acho que isso... é coragem. É muita coragem. Pessoas que saem do Brasil e vão estudar em outro país. Às vezes nem dominam a língua e nem saem dominam a língua e vão pra... lá. Falam, eu vou aprender, eu vou atrás disso, é o meu sonho, eu sei que eu vou melhorar de vida por causa disso. Coragem de mudar de emprego. Sabe, Adriana, eu tenho uma coisa assim, como meta até da minha vida. Eu digo que eu só trabalho em lugares em que eu admiro, né, o meu chefe, a pessoa que está ali, as faculdades em que eu trabalho, as escolas que eu dirigi. Às vezes eu fico vendo assim uma pessoa que fala mal o tempo todo do local em que ela trabalha, mas não tem coragem de ir para outro. Então você está desperdiçando a sua vida ali, né? Coragem, vai atrás. Exatamente. Não é que você vai ser irresponsável e vai sair largando tudo, mas essa reflexão assim, olha, que não é para mim. Tem uma coisa interessante até que você falou agora, assim, que eu consigo me encaixar também. Durante muitos anos eu trabalhei com muitos artistas. Eu nunca fui mandada embora. Eu sempre criei asas e quis sair para fazer outras coisas também. Todos os grupos que eu participei, eu sempre tive a opção de falar assim, não, agora eu estou com vontade de fazer uma outra coisa, que eu estou com meu sonho um pouco maior, ele não está cabendo aqui e eu quero ir para outro lugar fazer outras coisas, né? E graças a Deus, até eu digo assim, que eu fui abençoada. Além de ter sonhos que eu acho que eu conseguia e acreditei em alcançar, tive a coragem de deixar coisas que eu estava numa zona confortável, né? Da situação confortável mesmo, de verdade. Mas que te incomodava por alguma razão, né? Eu quero mais algumas coisas, eu preciso experimentar mais coisas e eu vou mudar daqui. E é legal isso, né? Você sabia assim que no primeiro momento dá uma bagunçadinha assim, exato, mas você está indo atrás do seu sonho, né? Na vida da gente, nada é retilíneo. Não adianta você também ficar planejando muito o que vai acontecer. As coisas vão acontecendo. É lógico que se você tiver um foco na coisa, é óbvio que você vai acertar mais. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Se alguém soubesse, né? Tava feito na vida. Mas é importante que você foque e vá atrás dos seus sonhos e tenha essa coragem realmente de correr atrás das coisas que você acredita, que você acha que realmente sabe fazer. Independente de que você não tenha muita experiência ainda, que você vai aprender. Nós estamos nessa vida de passagem e nós estamos aqui para aprender coisas. É isso mesmo. Né? Dá para você tirar o violão um pouquinho? Dá. Eu quero que vocês mostrem o cinto da Adriana. Olha que cinto lindo. É, minha Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Olha que cinto bonito.
Minha Nossa Senhora, aqui também no pescoço. Tenho muita fé em Nossa Senhora Aparecida. Tem Nossa Senhora de todo lado para te... Eu tenho muita fé em Nossa Senhora e acredito muito nessa coisa que Jesus passou pra gente, né? Que é o amor. De certa forma, a gente olhando para o mundo hoje é quase uma utopia, né? Essa coisa de você fazer o bem para outra pessoa e acreditar que ela vai fazer o bem para você também. A gente ainda não tem essa certeza. Por isso que o ser humano está tão traumatizado, né? A gente está num mundo tão predatório para quem é bom. Às vezes as pessoas abusam de quem é uma pessoa do bem, por saber que ela vai ajudar ou coisas assim. Já por saber que ela é uma pessoa do bem, ela é maltratada, digamos assim, né? Então, hoje em dia está muito difícil você fazer o bem e eu sempre digo que a pessoa que realmente é corajosa e tem força é a pessoa que torce para o bem, que quer fazer o bem. Eu quero pegar essa reflexão sua, né? Eu comecei o programa dizendo que a gente começa no domingo, a Semana Santa, e ontem eu estava escrevendo o artigo que eu vou escrever para o Domingo de Ramos, e eu fiquei pensando assim, né? O que eu posso refletir, né? Nesse ano, já escrevi tantos artigos sobre o Domingo de Ramos, mas uma coisa para mim que é surpreendente é o que aconteceu com aquele povo que estava ali aplaudindo Jesus e que amava Jesus pelas coisas que ele fazia, pela forma com que ele contava histórias, pelas suas parábolas, pelos seus ensinamentos. Aquele homem que encontrou, né, a viúva de Naim chorando porque era o seu único filho, aquele cortejo de dor saindo da cidade, Jesus entrando com um cortejo de esperança. Aquele homem que não discriminou as mulheres numa época em que as mulheres eram muito discriminadas. Aquele homem que acolheu as crianças numa época em que as crianças eram discriminadas. Aquele homem que não teve nojo dos leprosos. Os leprosos ficavam até com uma corrente para que as pessoas soubessem que eles eram leprosos, para ninguém chegar perto. Tinham nojo, tinham medo dos leprosos e Jesus vai até eles. Então aquele homem que só falou de amor. Então era normal que as pessoas no Domingo de Ramos, ali em Jerusalém, né? Ou no domingo em Jerusalém, depois que vira Domingo de Ramos, mas na entrada dele de Jerusalém, aquelas pessoas o recebessem com uma festa imensa. Mas o que aconteceu? Que aquelas mesmas pessoas que estavam ali, aclamando o Filho de Deus, chamando, né, Hosana ao Filho de Davi, seja bem-vindo, aquela festa toda, pouco tempo depois, aquelas pessoas pedem para que ele seja morto. O que aconteceu? Que notícias se espalharam? E olha, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Mas de repente começou a correr uma notícia de que ele queria ser Deus, de que ele estava tumultuando o povo, de que ele era um perigo. Mas como pode ser um perigo um homem que só fala do amor? Que amor perigoso é esse? Como pode ser perigoso um homem que só fala de perdão, que só fala de misericórdia, que fala de compaixão, que diz que no amor a Deus e no amor ao próximo se resume toda a lei e todos os profetas? Como um homem desse pode ser perigoso? Mas resolveram divulgar que Jesus era um perigo e que era preciso tomar muito cuidado com ele. E mataram esse homem. E no momento em que ele está subindo, né, o seu calvário, aquelas pessoas vibravam com isso. Vibravam porque tem que matar mesmo. Minha gente, quantas pessoas são crucificadas hoje injustamente? Quantas notícias falsas há por aí e que nós acreditamos nelas? Sem conhecer muito, sem compreender muito, a gente sai aí, jogando pedras, crucificando, sem compreender esta visão do amor. Pense nisso no Domingo de Ramos, esse sentido bonito dessa história que há tantos anos comove a humanidade. Eu sempre fico pensando que aquelas pessoas que pediram a morte de Jesus, ninguém mais nem sabe os nomes, quem eram aquelas pessoas. Elas não fazem parte da história. Agora Jesus, esse faz parte da história. Esse marcou a história por todo sempre. Porque compreendeu, inclusive, que aquele ódio todo não deveria ser pago pelo ódio, mas pelo amor. A gente volta daqui a pouco, continuando esse bate-papo aqui. Vamos cantar. Vamos falar então de um tema bem bonito, que é um canarinho que foi preso numa prisão e pediu para ser libertado. Vamos lá? Opa! Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro.
prisioneiro. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. No porão daquele prédio era onde eu morava. Me insultavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava. Naquele viver de preso muitas vezes imaginava, se arrombasse essa gaiola pro meu sertão eu voltava. Um dia de tardezinha veio a filha do patrão, me viu naquela tristeza e comoveu seu coração. Abriu a porta da grade me tirando da prisão. Vá-se embora, canarinho, vai cantar no seu sertão.